Testemunho cristão. Qual o papel, qual a postura do cristão na nossa sociedade, nessa transição? É um tema que sintetiza muito das nossas preocupações, inclusive da razão da gente estar aqui estudando nesse Só Nos Resta Aprender. Nessa passagem de hoje, Jesus nos orienta assim: qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus 10, versículos 32 e 33. Uma primeira questão muito importante que surge na leitura do Evangelho e que dá margem aos fanatismos, aos exclusivismos, é usado muito na guerra religiosa, é o papel de Jesus nas nossas vidas. Porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, muitos são aqueles defensores do cristianismo, pretensos defensores do cristianismo, que veem nisso uma exclusividade, só aqueles que forem seguidores das instituições cristãs é que encontrarão salvação, é que tem possibilidade de real elevação espiritual. É claro que isso é gasolina no incêndio, já que as religiões sempre se digladiaram, sempre disputaram, sempre se violentaram. A grande maioria das guerras tiveram alguma faceta religiosa. Então nós podemos e devemos pensar a respeito do que Jesus tenha querido dizer com isso. Será que ele realmente propôs esse exclusivismo na instituição cristã? Talvez não. Acontece que ele conhecia a alma humana como ninguém, e a alma humana primitiva que nos caracteriza personaliza tudo. A própria diversidade dos deuses na antiguidade, em que muitas das mitologias colocavam atributos humanos em cada um dos deuses, mostra que nós precisamos personalizar tanto os problemas quanto as virtudes, tanto os santos quanto os deuses, quanto o próprio Deus. A maioria das pessoas ainda se remete a uma figura divina personalizada, personificada, como se o Criador fosse reduzido à criatura. Como se coubesse não ao homem se divinizar, mas a Deus se humanizar. Isso é parte da nossa própria característica. Então, nós pensarmos no papel de Jesus, é preciso ampliar. E no mesmo banquete espiritual que foi dada uma comida mais simples ao homem mais simples, falando Jesus que testemunharia no reino dos céus, no mundo espiritual, aquele que o testemunhasse no mundo material, no mesmo banquete que tinha essa comida mais simples para o homem mais rude, tinha também uma
chave interpretativa, uma comida mais sofisticada para os paladares mais apurados, que dizia: Deus é amor. Eu e meu Pai somos um. Jesus, então, é o quê? Diante disso, nós podemos sim dizer que o amor é o caminho, que o amor é a verdade, que o amor é a vida e que ninguém vai ao amor perfeito que é Deus se não for através do amor. O próprio poeta Carlos Drummond já nos deixou inspiradíssimo essa luz dizendo: amar se aprende amando. Nós vamos até o Pai, o amor perfeito, através de Jesus. O amor limite, o amor para nós já incompreensível, mas ainda visualizável e possível para a criatura humana. Muito bem, além dessa pergunta da personalização de Jesus, do exclusivismo do cristianismo, nós podemos ver nessa reflexão de hoje uma oportunidade para pensar na dificuldade mais prática nossa hoje. Muitos, olhando o noticiário, os escândalos, as violências, o terrorismo, a pedofilia, a corrupção, se pergunta como ser paz, como testemunhar a paz, como testemunhar o amor, que é Jesus, numa terra tão odiosa, tão violenta. Aí uma figura pode nos ajudar. Se um pai quisesse ensinar seus filhos a acender suas próprias velas, será que ele teria sucesso se tentasse fazer isso à luz do dia? À luz das nossas melhores, à luz dos como sou a pino? Será possível isso? Muita dificuldade teria isso. Muito melhor seria ele fazer isso no momento da escuridão. No momento em que o dia termina, ele poderia, com muito mais facilidade, ensinar os filhos a acenderem suas velas, até porque contaria com o próprio fundamental querer dos filhos. Que filho iria querer acender uma vela ao meio-dia? Mas, quando o dia terminou e ele sabe que passará por um período de escuridão total, até que ocorresse a transição para um novo dia, ele se sente motivado, porque ele sabe que aquele que não acender a própria luz se condenará inevitavelmente a tropeços, a trombar com outras pessoas, a quebrar coisas em casa. E essa figura serve muito para nós mesmos ao dizer que no final de um ciclo como esse da transição planetária, nós também vivemos um momento de escuridão, ao qual vai se seguir um momento de iluminação da Terra inteira. Que se nós não acendermos a nossa luz nesse momento de transição, nos condenaremos a nos machucar, a machucar outros, a quebrar tudo à nossa volta. Que nós nos aproximemos dessa vela maior que Deus colocou para a humanidade na Terra, que é Jesus Cristo. Nós temos nos convivido com essa vela fulgurante de costas para ela, olhando apenas, contemplando apenas, vivendo apenas a nossa sombra. Se nós
convivermos com Jesus de peito aberto, nos aproximarmos realmente do Jesus verdadeiro, não do Jesus institucional, mas do Jesus fraternidade, nós viveremos um grande clarão. Esse clarão acontecerá porque, vela com vela, se realizará em nossas vidas a grande profecia feita nos evangelhos pelo próprio Mestre: brilhe a vossa luz. Que assim seja, meus amigos, que nós estejamos prontos para testemunhar Jesus nas nossas atitudes, porque Ele certamente assim nos testemunhará perante Deus. Testemunhará, se não a nossa perfeição, mas certamente a nossa boa vontade em crescer, em servir, em disseminar pelo exemplo, pelas palavras, a grande lição que Ele nos deixou. Assim seja, até a próxima!